Boa noite a todas e todos. Hoje é dia 30 de novembro de 2021. Nós estamos aqui na aula 15 do nosso curso de Segurança e Saúde do Trabalho da Pastoral Operária para cipeiros, cipeiras e interessados na área de segurança e saúde no trabalho, né? A gente costuma dizer que isso aqui não é um curso só de cipeiro, né? Vai muito mais além disso. Mas, então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A Maria Aparecida chegou aqui agora também. Boa noite, Maria Aparecida, seja bem-vinda, né? Não sei se você está no ônibus, se você está em casa, mas seja muito bem-vinda aí para a nossa aula. E a gente vai começar agora, tá, Maria Aparecida? Tudo bem contigo, né, Maria? Cidinha, tranquila? Então, vamos lá. Tudo bem contigo? Está me ouvindo bem? Né? Testa o teu som também para ver se a gente está te ouvindo. Tá, eu estou ouvindo bem. E nós também você. Tudo bem contigo? Então, Tranquila? Hoje você não está no ônibus, não? Está em casa, hoje né? eu estou em casa. Beleza, então. Seja bem-vindo. Eu vou começar a gravação, depois, durante a aula, a gente pode estar conversando mais, tá? Porque são muitos assuntos, né? Então, já vou colocar aqui para a apresentação. E eu vou colocar aqui a minha apresentação. Deixa eu ver. Apresentação. Então, como eu já disse, né? Aula 15, agentes físicos, ruído, parte 2. A gente estivemos falando sobre ruído na aula passada, hoje a gente vai completar, se Deus quiser, essa parte de ruído. Vou lembrar algumas coisas que a gente falou na aula passada, pode ser que tenha ficado dúvida, mas se ficou alguma dúvida, vocês falem comigo também. Então, o que são agentes físicos, né? São as diversas formas de energia, e a gente está na parte da pressão através de um meio, né? Ruído, no caso, né? A vibração, ruído não deixa de ser uma vibração de um corpo. E a gente vai também falar sobre hiperbarismo, hipobarismo não agora, tá? E também infrassom e ultrassom, tá? Meu som está vazando aí, deixa eu ver quem está com o microfone, porque... O microfone é ligado, o meu está ligado, vou desligar. Ah, tá. E o nosso curso de segurança e saúde, o curso de cipeiro, a gente já falou com isso, 20 horas, não dá pessoal falar no curso de 20 horas, a gente viu nas aulas anteriores que na NR5, que dependendo do grau de risco, esse curso diminuiu bastante, chega até para 8 horas para grau de risco 4. Então, nos cursos de CIPA, o pessoal falou, tem ruído, tem vibração, tem hiperbarismo, hipobarismo, inflação, e falavam o que tinha, né, de risco, de agente, mas não entrava no detalhe. O nosso curso não, a gente entra no detalhe, por isso que ele é tão demorado, né? Por isso que a gente precisa de várias aulas, ainda mais tendo aí 2 horas cada aula. Então, a gente precisa de mais aula, porque a gente entra no detalhe. Então, a gente vai estar falando de ruído, a gente vai estar falando de vibração, a gente vai estar dando detalhes desses agentes, e não só ficar, tem ruído, tem vibração, como é normalmente nesses cursos de CIPA, né? Então, lembrando aqui, né, o som, também a gente falou disso na aula passada, que a vibração de um corpo, né, ele produz deslocamento de moléculas, né? A gente pode ver aqui pelo desenho. Então, essas moléculas, né, essa vibração, ela forma uma pressão, né, uma pressão mecânica, uma pressão acústica em forma de ondas, né? Então, a gente tem um nível de ruído, um nível de som a uma atmosfera, e quando é diferente de uma atmosfera, é o hiperbarismo, o hipobarismo, que a gente vai estar falando em outras em aula futura, né? Então, se a gente vê o comportamento de um som, a gente está vendo que a vibração ele provoca, então, essas ondas, né? Essas ondas mecânicas. A gente vai estar falando também quando chegar em radiação, radiação são ondas
eletromagnéticas. Agora a gente está falando de ondas mecânicas. Então, ela tem um comprimento de onda, né? O lambda aqui. Então, só para a gente lembrar, né? Então, por exemplo, a gente está aqui numa escala de 1 segundo aqui embaixo, né? Se você tem uma onda em 1 segundo, ou um ciclo em 1 segundo, é 1 Hz. Se você, nesse mesmo 1 segundo, você tem 2 ondas ou 2 ciclos, 2 Hz. Então, se você tem 4 ciclos ou 4 ondas dentro do tempo de 1 segundo, você tem 4 Hz. Então, essa noção do que são os Hertz, né? Na verdade, não são mais do que ciclos por segundo. Isso é importante saber, porque quando a gente falou também da frequência, que é uma outra dimensão do som, nós temos entre 20 e 20 mil Hertz, né? Ou seja, entre 20 ciclos por segundo e 20 mil ciclos por segundo, né? Que pode ser também chamado, esses 20 mil pode ser chamado também de 20 kHz, né? Mas para não confundir, a gente deixou em Hertz, 20 Hz até 20 mil Hz, é o som audível, né? Abaixo dos 20 Hz, a gente tem os infrassons, e acima dos 20 mil Hz, a gente tem os ultrassons. A gente vai estar falando disso depois, mas já são inaudíveis, pelo menos para os humanos, né? A gente falou dos golfinhos, do gato, do cachorro, que conseguem ouvir nessas outras faixas de frequência inferiores ou superiores. Além disso, dentro dessa faixa audível, vamos dizer assim, ele é dividido também. Então, a gente tem 3 faixas, né? São as baixas frequências, que são os sons graves, que vão de 20 até 500 Hz. A gente tem as médias frequências, os som médios, que vai de 500 Hz até 10 mil Hz. E as altas, né, frequências, que vai de 10 mil até 20 mil Hz, né? Ou 20 kHz. Tá? Falamos também dos tipos de ruído. A gente tem o ruído contínuo, o ruído intermitente e o ruído de impacto. Então, por exemplo, e para avaliar o ruído, a gente tem 2 critérios também, né? Por meio da dose diária e por meio do nível de exposição. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso. O que é a dose diária? Então, a gente vai mostrar um pouco, né? Mas você pode determinar essa dose diária por meio de um instrumento, um medidor, né, de pressão sonora ou dosímetro de ruído, né? E o limite de exposição, que a gente chama de limite de exposição ocupacional, ou LEO, né? Ele compreende a dose diária igual a 100%. Então, se você tem 100% de dose de 100%, você é igual o limite de exposição da pessoa. Se ultrapassar os 100%, está acima do limite de exposição. A dose está acima do limite de exposição. Se for menor do que 100%, está abaixo do limite de exposição. Temos um item muito importante também, que é o nível de ação. O que é o nível de ação, né? O índice, né, onde acima desse nível, acima de 50%, no caso é a metade da dose, né, 50%, onde você tem que entrar com medidas preventivas. Então, por exemplo, se a dose for superior a 50%, né, já tem que ter medida de proteção, protetor auricular, enfim, a gente vai falar depois das medidas de proteção, as medidas de controle, tá? Abaixo de 50% já não precisaria de ter medida de proteção. Por exemplo, não precisaria de usar o EPI, ou protetor auricular, tá? Isso é a dose, tá? Bom, falando de ruído, voltando a falar de ruído contínuo, o que é o ruído contínuo, né? Por exemplo, imagina um motor de um carro, né? Ele está andando, deu uma aceleradinha, tá? Isso é o ruído de um carro, do motor de um carro, por exemplo, é um ruído contínuo. Ele tem o mesmo
nível, né, de ruído, vamos dizer assim. O ruído intermitente, ele já é um pouco diferente. Por exemplo, trabalho com uma lixadeira, ele vai aumentar um pouco, dependendo do trabalho da lixadeira, vai aumentar mais, aí diminui, a hora que ele para de lixar, aumenta, dependendo da superfície que ele lixar, vai aumentar mais. Então, ruído intermitente é o que mostra o gráfico aqui, né? Ele é bem variável o nível de ruído. Bom, tanto para o ruído contínuo, para o intermitente, o sistema de avaliação é o mesmo, né? Então, a gente tem aqui a NR15, a norma regulamentadora número 15, o anexo 1, né? Ele mostra como que deve ser medido. Então, ele explica lá no anexo 1 que tem que ter um nível de pressão sonora, o instrumento, que vai operar numa faixa A, né? Uma resposta lenta, que são as regulagens que você tem que colocar nesse instrumento aí. E o limite de tolerância para 8 horas de exposição é de 85 dB. Né? A escala A. Esquece. Então, por exemplo, para 8 horas de exposição, o máximo que pode ter é 85, o nível de ruído 85 dB ao longo da jornada, né? Que é o mesmo, que é o limite, o LEO, o limite de exposição ocupacional, ou seja, 85 dB. A gente lembra que o ruído é medido nessa escala logarítmica, que é em dB, decibel ou decibéis, tanto faz, né? Pode falar dos dois jeitos. E fala que não pode também ter nível de ruído maior do que 115, tá? Para indivíduos que não estejam adequadamente protegidos. Quer dizer, se pode ter acima de 115 se os trabalhadores estiverem adequadamente protegidos. O que é adequadamente protegido? Depois a gente vai ver. Mas, na verdade, no fundo, é você ter, por exemplo, um protetor auricular que transforme esse 115 dBA para 85 ou menos. Tem uma capacidade de, vamos dizer assim, de redução do ruído na orelha, né? Que diminui então, esse 115 até o que passar para a orelha não ser mais do 85 dBA, repito, para 8 horas de exposição. Tá? Então, é isso que eu acabei de falar. A NHO, né, a norma de higiene ocupacional, elaborada pela Fundacentro, que, aliás, está sendo combatida também, querendo ser modificada pelo novo governo, tem um decreto aí não querendo utilizar as NHOs como instrumento de insalubre, um documento para determinar o que é insalubre e o que não é insalubre. Isso é um problema, porque se não for para isso, para que teria que ter NHO? Ela serve justamente para isso. Então, a NHO 1, né, que trata de ruído, ela fala que a dose de 100% é quando o trabalhador trabalha 8 horas de jornada ao nível máximo de 85 dB na escala A. Tá? Então, bom, aí você vai fazer essa avaliação, né? Ou determinando a dose diária do ruído, né? Que é ver qual a porcentagem que é, ou o nível de exposição, limite de exposição, tá? Que devem ser analisados aí na exposição ao longo da jornada, o quanto que ele recebe ao longo da jornada, tá? E, bom, só para explicar, por exemplo, a fórmula, né? Não se assustem com isso, a fórmula, tá? O nível de exposição, por exemplo, é essa formuleta aqui, que, como é uma escala em dB, né? Em decibéis o valor, então, por isso que coloca aqui numa escala logarítmica o tempo de 480 minutos, que é 8 horas de jornada, né? Dividido pelo tempo de exposição, né? Vezes a dose dividido por 100. Né? Então, o limite de exposição ocupacional vai dar o valor em dB usando essa fórmula. Dá para fazer no Excel, no sistema, na calculadora, mas esses instrumentos que a gente utiliza, eles já calculam isso automaticamente. E a dose, né, também tem essa formuleta aqui também, e ela dá em porcentagem. Então, leva também o tempo de exposição, né, o nível de exposição, que é o NE, a dose diária, o D,
E o tempo de exposição, esse TE aqui é o tempo de duração da exposição dele ao longo da jornada. Não precisa gravar isso, só mais para a gente entender como é que funciona, né? Esse nível de exposição, a dose, que a gente está falando para o ruído, mas depois a gente vai falar para outros agentes também, né? Funciona mais ou menos do mesmo jeito. Vai ter um limite de exposição ocupacional, vai ter uma dose, todos os outros agentes também vão estar nessa linha aqui. A gente está falando do ruído, mas os outros também, depois a gente vai estar falando. Bom, a avaliação, né, desses medidores teria que ser como um integrador de uso pessoal, um instrumento fixado no trabalhador para medir isso. Tem umas fotos aí, depois eu vou mostrar. Se não tiver possível, pode-se também utilizar um instrumento não fixado no trabalhador, mas você pode utilizar ou o próprio avaliador ou parado no local, desde que ele seja mais ou menos 1,5 metro de altura, mais ou menos onde o trabalhador ouve, né? Então, e aí tem toda uma forma de você poder utilizar esses outros instrumentos que não são fixos no trabalhador, tá? Agora, tem situações de trabalho, por exemplo, o motorista que trabalha em pilhadeira, que entra numa área, entra na outra, ou o cara que trabalha na manutenção, que vai para um lugar ruidoso, depois vai para um almoxarifado que é silencioso, ou vai em outros locais, aí não tem jeito, né? Aí tem que ser um instrumento fixado no trabalhador mesmo, para acompanhar o trabalhador durante toda a jornada. Não teria como você fixar esse instrumento nos vários locais que ele circula, né? Então, por isso que a maioria das vezes a gente utiliza realmente esses instrumentos fixos ao trabalhador, que são os melhores, né? Também, você, como eu disse, se não der para utilizar esses medidores no trabalhador, né, aí você utilizaria esses instrumentos, por exemplo, o avaliador ficar com o instrumento lá, ele teria que calcular, por exemplo, o tempo que o trabalhador fica em determinado local, dividido pela a concentração, né? Então, mais o tempo que ele fica no outro lugar, dividido pelo o nível, somar todos os tempos e todos os níveis de ruído que ele fica nos vários lugares que ele passa, vezes 100. É muito difícil, então por isso que é melhor, nesses casos, utilizar mesmo fixo no trabalhador. Tá? Aí a gente tem essa tabelinha também, né? Por exemplo, só para a gente entender, olha, o 85 dBA, né, que é o máximo, 480 minutos numa jornada, então, que são as 8 horas de exposição, né? Aqui é o tempo em minutos, então 6 vezes 8, 48. Então, esse seria o tempo máximo. E aí, para 80, 1.523 minutos, para 81. Então, essa tabelinha ela mostra o tempo em minutos, dependendo do nível de ruído. Lembrando que sempre o máximo para 8 horas é 85 dB. Né? Mas se for, por exemplo, 84, poderia ficar mais tempo no local. Então, se o trabalhador, por exemplo, trabalha 8 horas no local, ele vai estar no máximo. Agora, se ele fizer hora extra, por exemplo, aí vai ultrapassar o tempo, né? Vai ultrapassar os minutos. Então, a gente precisaria ver exatamente quanto tempo, por exemplo, ele trabalha mais na hora extra, para saber calcular direitinho o nível de exposição. Então, isso. E aí, para 115, por exemplo, olha, no tempo máximo de dB é 0,46 minutos, para você ter ideia. Acima, como a gente disse, não. Deixa eu ver se tem no chat aqui, se tem alguma pergunta. A Nilce já se assustou? Calma, Nilce, não se assusta não, que tem bem mais. E tem, além desse ruído que a gente falou de intermitente ou contínuo, tem também o ruído de impacto. Então, que é o quê? Você, por exemplo, dá uma batida, né? E depois uma outra batida. Você vai falar, mas qual a diferença da lixadeira para esse ruído de impacto, né? Então, tem uma diferença. Então, por exemplo, entre uma onda e outra, né? Se o tempo for menor do que 1 segundo entre um impacto e outro,
aí você pode considerar como contínuo. Se for maior do que 1 segundo entre um impacto com o outro, ele aí é um ruído de impacto. Tá? Então, ele é diferente do intermitente, por exemplo, que tem o tempo, né? O tempo tem que ser maior do que 1 segundo dos impactos para poder para ser um ruído de impacto. E aí o limite de tolerância para ruído de impacto já é diferente. Já tem outro anexo, e aí, por exemplo, é 130 dB, dependendo da resposta, né? Dependendo do circuito, e 120 para outra resposta. E no máximo, né, que é o risco grave iminente, que não pode ser ultrapassado, seria 140 dB linear, né, que é o que você vai ver no instrumento, ou 130 dB numa escala C, né, resposta rápida. Não se assustem, tá? Mas é o que a norma mostra para você poder avaliar o limite de exposição ocupacional para ruído de impacto. Tá? Outra coisa também, se o número de impactos durante a jornada ele for maior do que 10.000 impactos, também, aí o ruído também vai ser considerado contínuo ou intermitente, aí a avaliação vai ser conforme a NR15 no anexo 1. Tá? O limite de tolerância, valor teto para ruído de impacto, né, é o 140 dB linear que a gente viu, e o nível de ação, né, que a gente falou que é 50% da dose, nesse caso do linear, você tem que medir o nível, o valor de pico, qual que é o maior valor medido nesses impactos, e subtrair 3 dB desse nível. Então, vamos supor que der 143, por exemplo, 140, por exemplo. O nível de ação, né, seria o maior nível, por exemplo, seja 140. O nível de ação, ou seja, 50% das doses, seria 137 dB. Então, só para a gente poder entender que tem esses tipos, para a gente poder estar trabalhando. E aí, as medições, né? Então, alguns cuidados nas medições, verificar se o aparelho está ok, a calibração, se o aparelho está calibrado, também, quando você fizer as avaliações, também ver as condições ambientais, o dado da função que vai ser avaliada, número de trabalhadores que fazem aquele mesmo trabalho, enfim. Medição próximo da região auditiva, a norma fala em mais ou menos 1,5 m de altura do solo, e posicionar o aparelho na direção do maior nível de ruído. Tá? Aqui tem uma tabelinha. Quem levantou a mão? Emerson, pode falar, Emerson. Uma pergunta bem objetiva, professor. A questão das aparelhagens, falando a nível de Brasil e a nível internacional, existe algum consenso, algum monitoramento que transcende a nossa legislação do país para essa questão de monitoramento do ruído? Ou é uma questão local aqui brasileira? Ou como é que funciona isso? Eu vou mostrar alguns modelos, né, desses aparelhos. Existem vários modelos, inclusive aquele caçador de borboletas lá, que a gente falou que o pessoal utiliza muito, né, que é o medidor de nível de pressão sonora, os caras chamam de decibelímetro, que não é um instrumento, isso aí já no passado foi utilizado. Hoje os instrumentos, eles fornecem já informações muito fidedignas, né? Então, a gente tem hoje instrumentos. Então, por exemplo, o auditor fiscal, né, quando for olhar lá o laudo de ruído, as informações, ele vai querer ver os instrumentos. Então, dependendo do instrumento que você vai estar utilizando para fazer o cálculo, ele vai saber se a empresa é séria ou não e por exemplo, até questionar, né, a medição. Né? Então, eu vou mostrar aqui que eu utilizo, que eu recomendo para utilizar, tá? Porque ele não dá margem a erros. Né? A gente vai ver, ele não, se você fizer no instrumento, ele é a prova de erros. Porque quando você usa um instrumento, o instrumento está descalibrado, você pode errar na hora de anotar,
você pode não medir na altura certa, o tempo certo, porque aí depois, na hora que você faz a análise lá, você pode fazer uma gambiarra em tudo isso, que, aliás, muita gente faz gambiarra em tudo isso, tá? Os instrumentos mais modernos não permitem gambiarras, ou não permitem erros, né? Então, por isso, quando a gente for fazer uma avaliação de ruído, a gente tem que estar esperto nos quais são os instrumentos, ver direitinho. E se você, por exemplo, como advogado ou como perito, você quiser, a empresa faz uma determinada medição, né? Aí você vai lá com o perito fazer a medição tua. Então, você vai utilizar um equipamento muito mais adequado, que aí você pode colocar em xeque a medição da empresa. Não sei se é isso que você perguntou, mas você fala assim, olha, esse instrumento que eu estou usando, olha o que ele deu. O instrumento que a empresa está utilizando, ela errou, porque o valor não é esse. Então, dá para a gente poder discutir utilizando os instrumentos. Tem que ter um nível de conhecimento, né, para poder você estar discutindo, né, falando, identificando as falhas do instrumento utilizado. Mas antigamente o pessoal usava muito Cortou a fala aí, professor. Gilmar? Não é? Pior que ele não está ouvindo a gente. Vou ligar para ele. Oi, tá dando para ouvir? Tá ouvindo? Você eu estou ouvindo, o professor não. Tá ouvindo? Você está ouvindo a Sem gente, voz. Gilmar? Nós não estamos ouvindo você, professor. Deu alguma coisa aí. Cortou o som, Gilmar. Voltou aí? Voltou, agora voltou. Beleza, então vamos lá. Vamos lá, continuar. Dá uns pau aqui, eu não entendo por quê, né? E aí eu tenho que sair. Se eu sair, vocês não se assustem, não, eu volto rapidinho, tá? Emerson, não sei se você entendeu a minha dúvida, não sei se eu respondi a tua dúvida, se era isso mesmo, ou você queria... Na realidade, professor, assim, na aula passada eu entendia o que o senhor disse sobre os equipamentos, mas eu falo num aspecto mais, não só a nível de legislação, e não na prática da apuração do ruído, mas vamos dizer assim, no aspecto da OMS, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, existe um limite, é lá que se verifica a nível internacional, ou é aqui no Brasil essa legislação que é só para o Brasil? Ou seja, há algum pacto internacional sobre maquinários, ou a gente inventa um maquinário aqui no Brasil e vai chegar lá na Europa, eles podem dizer que não vão aceitar porque é muito barulhento. Enfim, existe uma regulamentação internacional ou não? Por exemplo, utilizando o Inimetro. O Inimetro seria o que vai avaliar a condição de produtos no país, mas de maquinários a gente não verifica assim numa forma corriqueira, né? Isso aí é uma boa pergunta, Emerson. Na verdade, assim, existem vários países utilizam, cada país meio que tem uma sua norma. A mais conhecida, que a gente, inclusive, conhecida, que eu vou até mostrar depois para vocês, é a da CGIH, né? Que é dos Estados Unidos. A NR15, desde que ela foi feita, né, ela não sofreu alterações. Então, os dados que estão lá na NR15 são muito antigos.
né? Até para ruído. Até ruído ele tem um fator lá diferente do nosso, tá? Então, na verdade, essas tabelas, né, da CGH, American, depois eu vou mostrar, eu tenho um livrinho aqui, depois eu vou mostrar para vocês, que tem os valores e limites, né, diferentes, né, principalmente para produto químico, porque todo ano muda, né, são acrescentados novos produtos químicos, a NR15 não muda faz tempo, os indicadores, muitas vezes, eles mudam também, os limites, porque, inclusive, quando a gente vai fazer análise da insalubridade, a gente vai fazer análise conforme a NR15, que é a nossa legislação. Agora, se você quer saber se o trabalhador vai ficar doente ou não, você não pode usar só a NR15, você tem que usar essas tabelas da CGH, que elas são modificadas todo ano, né? Então, o que é mais reconhecido internacionalmente são essas tabelas da CGH. Eu vou estar sempre aqui com vocês nas aulas, eu vou estar mostrando, mas isso aí muda mais em função dos limites para agente químico, né? Ruído é um pouco diferente, os limites de ruído são mais restritivos, né, da CGH. Então, a gente tem as normas, as NHOs nacionais, elas são baseadas nessas normas da CGH. Os instrumentos que a gente pega também, você pode, também tem as duas regulagens. Uma para você atender, por exemplo, de ruído. Uma para atender a NR15, você coloca a NR15. Outra para atender a CGH, você coloca a CGH. Então, a norma mais levada em consideração internacionalmente para limites é a CGH. Durante as aulas, a gente vai estar falando também dessas ACGH, dessas normas aí, tá? Elas são atualizadas todo mês, todo ano. Eu tenho, inclusive, a do ano passado aqui. Depois eu procuro aqui, não dá para pegar, mas na próxima aula eu trago aqui para vocês verem. E eu vou estar mandando também, vou tirar cópia do material, eu vou mandar para vocês terem disponíveis esses dados aí também, tá? Era isso, Emerson? Ah, beleza, então. Então tá. Então vamos continuar aqui. Eu vou seguir acompanhando pelo telefone, que eu vou ter que dar uma carona para o filho na faculdade ali. Ah, beleza. Então aqui a gente tem, por exemplo, mostrando aqui, né, o ruído contínuo intermitente, como é que você tem que colocar a altura, como você tem que regular o instrumento. Bom, e aí a gente tem, por exemplo, para legislação, como eu falei, né, usar anexo 1 e 2 da NR15, tá? E também para você ver a insalubridade e também a questão da aposentadoria especial, né? Aposentadoria especial, para quem não sabe, se a pessoa trabalha no ambiente insalubre, ele vai também diminuir o tempo de trabalho naquele posto, né? Aliás, é uma coisa que a gente sempre fala, o pessoal trabalha em ambiente insalubre, pega uma aposentadoria especial e aí, quando aposenta, continua trabalhando, né? Continua aposentado, trabalhando no local insalubre. Quer dizer, a lei já foi feita para ele se aposentar antes, para não ficar doente, né? E aí a pessoa acaba se aposentando antes, para não ficar doente, e continua trabalhando no ambiente insalubre. Quer dizer, então não... Né? E aí eu vou estar mostrando alguns instrumentos desses, de avaliação de ruídos, né? Tem vários instrumentos, tem até instrumentos para avaliar, por exemplo, os trabalhadores de telemarketing, né? Que tem utilizam lá o headphone, então tem como fazer isso, também tem forma de fazer isso. Tem vários instrumentos que medem, né? Tanto o dosímetro, né, como o calibrador. Você tem que ter também calibrar cada medição, você tem que calibrar quando você faz uma avaliação do ruído. Então, o que eu utilizo normalmente é esse modelo ChromePAC aqui, né? Tanto o medidor de ruído como o calibrador. Então, cada medição que você faz, você tem que calibrar o instrumento, né? Para não pegar medição errada. Aqui a gente está vendo aqui, por exemplo, o instrumento, né, preso no trabalhador aqui do lado, né, na cinta dele aqui, e
e o microfone aqui, onde pega o ruído, bem perto da orelha do trabalhador aqui. Então, esse aqui é um outro trabalhador também, com um medidor aqui acoplado no trabalhador. Então, o ideal é você utilizar esses instrumentos aqui que tem aí, que dão aí. Eles dão todos os valores, né, para você poder analisar a exposição. Esse documento que eu estou mostrando aqui é o que eu falei, por exemplo, usando aquele audiosímetro Comprac. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês verem. Tem todas as informações aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Está um pouco apagado. Não está aparecendo o texto. Só está aparecendo, não está aparecendo a matéria que você está apresentando. Ah, é? Então, peraí. Então, já faz tempo já que está assim. Quando o Emerson saiu, Ah, então, peraí. Você avisou agora, então eu tenho que voltar aqui. Isso. Agora voltou. Está normal. Vocês viram aqui os instrumentos, né, ou não? Não. Não, então deixa eu voltar aqui. Tá? Isso. Então, aqui estão mostrando alguns instrumentos aqui de ruído, tá? Okay. Esses daqui também são instrumentos aqui. Eu mostrei esse aqui que utiliza para quando usa o headset, né? O pessoal do telemarketing também dá para avaliar, porque você coloca entre o headset e a orelha. Aí mais um instrumento aqui, mais um dosímetro e um calibrador aqui. Esse aqui que eu falei que eu gosto de utilizar, o Compact, tá? Que tem um audiosímetro em cima, né? Embaixo o calibrador. Aqui é a foto que eu falei, que eu estava falando, que tem aqui pendurado no trabalhador o instrumento aqui na cintura dele e o microfone aqui perto onde está a setinha, aqui perto da orelha dele, aqui do ouvido dele. Então, um outro trabalhador lá também fazendo trabalho e com o instrumento dele pendurado na cintura. Então, são esses instrumentos que são utilizados. E aqui é o que eu estou falando, né, do relatório, né, a prova de falhas. Esse aqui não tem como falhar, está um pouco apagado aqui, mas eu vou tentar mostrar aqui. Ele dá todas as informações, né? Então, ele tem lá, por exemplo, a empresa, ou quem está avaliando, o critério que você vai avaliar, a data da medição, o valor que foi medido, todas as medições de vários elementos aqui, e aqui até gráfico ele dá, tá? Então, e no final ainda ele coloca aqui, ó, o limite de exposição equivalente, por exemplo, né? 80,3, né? Que estaria, por exemplo, no limite abaixo do limite, que é 85. Então, ele dá todos esses instrumentos, todos esses valores aqui. Então, como eu falei para vocês, né? Eles não tem como enganar esse instrumento, porque o que você mediu sai gravado, sai registrado, né, no instrumento. Então, não tem como errar. Tá? Então, por isso que a gente precisa sempre estar esperto com os instrumentos utilizados. Esses mais novos aí, como eu falei, não tem como errar, não tem como você dar nó, não tem como você fazer gambiarra, né? O que ele mediu, ele vai registrar, vai sair o gráfico, vai sair tudo, então não tem como dar nó com isso aqui. E lembrando aqui, só para a gente fazer aqui aquela avaliação que a gente faz na NR1, né? Então, quando você vai calcular a probabilidade, lembra, essa questão de raro, improvável, pouco provável, é muito subjetiva. Agora, se você tiver a medição, não, né? Então, por exemplo, se você tiver aqui o limite de exposição ocupacional, por exemplo, que por exemplo, abaixo de 1/10 do limite de exposição ocupacional, né? É raro ou muito raro, dá problema. Se você tiver entre 1/10 e 0,5 do limite, né? Lembra que o 0,5 é a metade do limite de exposição ocupacional. Então,
que seria o nível de ação. Então, você também está abaixo do nível de ação, você não precisaria fazer controle. Agora, entre 0,5, né, que é o nível de ação, até 1, que é os 85 dB, aí você teria que usar esse índice 3. Se tiver acima do limite de exposição ocupacional, até 5 vezes o limite de exposição, aí você é provável, tem que usar o valor 4, porque é provável que vai ter isso. E se tiver acima de 5 vezes o limite de exposição ocupacional, é certo ou quase certo. Ou seja, se a gente mede, a gente elimina o problema, né, de avaliar a probabilidade. Então, vamos supor que ele tiver acima aí do limite de exposição ocupacional, tá? O indicador é 4, só para a gente fazer uma análise aqui, tá? Então, se a gente pegar a consequência, né? Aqui a gente teria o índice, por exemplo, o 3 é uma incapacidade ou deficiência permanente parcial, tá? Ou maior, uma morte ou incapacidade permanente total, tá? Em uma ou mais pessoas. A surdez, ela pode, de repente, se tornar uma incapacidade permanente total, né? A pessoa ficar surda. Esse 30% assim, é meio subjetivo falar, mas se você tiver na dúvida, aquilo que a gente fala, estaria entre 3 e 4. Na dúvida, você usa o 4 como não vai matar o ruído, tá? Mas ele pode provocar uma incapacidade permanente, total, né? No caso da surdez. Então, aí a gente vem para cá. Aí, se você pegar a probabilidade, essa probabilidade, por exemplo, que a gente falou de 4 lá, por exemplo, se estiver acima do limite de exposição ocupacional, e uma consequência 4, por exemplo, que a gente falou, ele estaria no limite crítico, ou seja, ele entra no PGR, tem que fazer uma ação urgente, né? Então, por isso que é importante a medição, para a gente saber exatamente a probabilidade, para a gente poder estabelecer o grau de nível de criticidade do risco, né? De significância do risco. Tá? Nesse caso aqui, mesmo que fosse uma consequência 3, por exemplo, não a morte, mas 3, e se o nível for acima do estabelecido, ele estaria num nível alto também, teria que entrar no PGR, teria que fazer ação em cima. Se ele tiver entre 0,5 e 1 no limite de exposição, ele já pode cair para o moderado, né? Se a pessoa considerar como consequência 3, ou no alto também, se considerar como uma consequência 4. Então, o alto, lembra que a gente também tem que colocar no PGR, tem que ter ação, tem que ter controle, né? Lembrando aqui da nossa tabelinha, né? Que tanto o alto como o crítico tem que entrar no PGR, porque é inaceitável. Se cair aqui no risco moderado, é possível que o empregador não precise fazer. A importância, então, da gente fazer a medição, né, desses indicadores. Aí você vai falar assim, mas se eu não tiver instrumento, como é que eu vou saber, né, se está no 80, no 90? Lembra, a gente tem aquela tabelinha em DBA que dá para a gente ter uma ideia. Então, por exemplo, entre 0 e 40 é uma faixa bem vamos dizer, bem silenciosa, né? A biblioteca, por exemplo, né, estaria entre 30 e 40. A faixa de conversação ela estaria entre 40 e 80, dependendo do volume da pessoa que está falando. Então, dentro do ônibus, por exemplo, do tráfego normal, conversação em voz alta estaria entre 70 e 80. Metrô 90. Então, quando tiver mais, por exemplo, do que 80 dB, né? Ou seja, um nível de ruído acima do tráfego intenso, do tráfego normal, uma conversão, já está no limite de 80, já teria que estar usando EPI. Então, daqui para cima já necessitaria, por exemplo, fazer uma medição. Então, mesmo que você não tenha o instrumento, você falar aqui, por exemplo, vai precisar medir, né? Aqui o ruído está muito alto. Dá para a gente ter uma ideia, né?
do nível de ruído que a gente vai precisar medir. Não dá para a gente fazer isso sem medir, mas dá para identificar onde precisa medir, né? Então, essa tabelinha... Então, se tem lá uma oficina de caldeiraria, uma serra circular, buzina de automóvel, trovão, tal, avião jato 140 aqui. Então, acima de 80 já teria que medir. Então, dá para a gente ter uma ideia, né? Uma ideia de um nível de ruído, olhando para essa escala aqui, do onde precisa medir, né? Fala assim, eu não sei, né? Então, você entra no almoxarifado. O almoxarifado, ele provavelmente vai estar num nível de conversação normal, de escritório. Então, ali não precisa medir, de repente, né? Aliás, é bom sempre medir em todos os lugares, mas já tem uma ideia, por exemplo, de onde precisa medir, onde não precisa medir. Essa outra tabela aqui, ela mostra, por exemplo, uma interpretação para a gente ter uma outra ideia. Lembra que da dose de 10 a 50, acima de 50% já teria que ter o protetor auricular, né? 50% da dose, né? Então, por exemplo, acima de 80, né? Ou seja, de 10 a 50, o máximo é 80. Então, abaixo de 80 é aceitável. De 51 a 80, né? O máximo é 83, é aceitável, mas já tem que ter atenção, já tem que ter controle. 81 a 100 de dose, né? Que é 85, 100%, lembra que é 100% da dose é 85 dBA para 8 horas. Então, e aí quanto mais alto o ruído, né, mais tem que investir na ação de controle. São instrumentos que a gente utiliza para a gente saber mais ou menos o nível de ruído, tá? Bom, além disso, né, o efeito do danoso, né, do ruído, ele depende do nível de pressão sonora, tá? E aquela distribuição por frequência, que a gente falou, né? Dependendo da frequência, o tempo de exposição, tá? O número de vezes que a exposição se repete por dia e um valor aqui, suscetibilidade individual. Que palavrão é esse, né? Essa suscetibilidade individual é porque tem pessoas que aguentam mais do que as outras. Então, é uma tabela que essas tabelas que a gente utiliza muitas vezes de NR15, a CGH, ela não leva em consideração a suscetibilidade de cada um, né? Tem pessoas que aguentam mais ruído do que outras, né? Então, que é essa tal de suscetibilidade. Então esses limites, né? Eu não gosto muito da palavra tolerância, mas esses limites de exposição ocupacional, ele deve ser entendido como um nível de pressão sonora, tá? Que a maioria dos trabalhadores, né, pode ter, no máximo, durante uma vida útil do trabalho, sem ficar surdo, sem atrapalhar o entendimento de uma conversação normal. Ou seja, esses limites de tolerância, né, a gente tem que olhar com muito cuidado, se forem obedecidos ao longo de uma jornada laboral, né, eles não vão prejudicar a maioria das pessoas. Não todas as pessoas, a maioria das pessoas. Tem uma parcela que, mesmo abaixo dos valores, ela pode ficar doente, porque leva em consideração, que eu já falei, a suscetibilidade. Então, esses limites aí não representam o que é perigoso, o que é seguro. Opa, a Ricardiane está chegando. Olá, Ricardiane, seja bem-vinda. Estamos aqui falando de ruído, tá? Então, então, esses limites aí não vão dizer a pessoa não vai ficar doente, tá? Isso é seguro, isso não é seguro, tá? Porque depende desses valores, dessas questões aí da pessoa, da suscetibilidade individual. Então, vai ter pessoa que vai ficar doente e vai ter pessoa que vai ficar doente, mesmo, vai ficar surda, mesmo trabalhando num nível máximo de exposição, né? E vai ter pessoa que não, né? Então, porque depende então dessa questão também. Por isso que é importante esses limites, entender os limites, os limites dos limites, né? Entender que esses limites não é uma regra do que vai ficar doente e do que não vai ficar doente, tá? Também tem a questão do desconforto, tá?
o ruído para efeito de conforto não é na NR15 que a gente está falando. Quando a gente fala da ergonomia, né, a NR17 tem outros valores, porque conforto no ruído num escritório é diferente de um ruído numa fábrica. Um ruído na fábrica, ele vai deixar a pessoa surda. Por isso que o NR15 ela estabelece os limites lá, né, como a gente já vem falando. Num escritório, o limite não pode ser o mesmo. Né? No escritório, por exemplo, ninguém consegue, por exemplo, fazer um trabalho intelectual com um ruído muito elevado. Quem fala para mim que faz projeto numa mesa dentro de uma fábrica, não consegue fazer, porque você não consegue ter uma conversação. Então, num hospital. Então, para cada ambiente, vamos dizer assim, você vai ter que ter um nível de ruído diferente. Né? Aí a ergonomia trata disso. A NR15 trata nas questões dos limites para a pessoa não ficar surda. A NR17 trabalha o limite de ruído em ambientes, vamos dizer assim, intelectuais, escritório, enfim, esses lugares onde você precisa ter a compreensão, ter o entendimento, pensar. Né? Na fábrica, com esse nível de ruído, não dá para você fazer. Então, nesses outros ambientes, o que estabelece é a NR17. Tá? Bom, para você fazer as medidas de controle, é importante medir não só o nível de pressão sonora, como também as frequências. Tá? Depois a gente vai ver por quê. Outra coisa também, agentes químicos e perda auditiva. Então, tem estudos, né? Eu falei para o Emerson do ACGH, né? Que é o organismo americano que mais reconhecido, que as tabelas mudam todo ano, como eu expliquei agora há pouco. Tá? Então, alguns produtos químicos podem também resultar em perda auditiva. Tá? Quando você, por exemplo, usar ruído, como, por exemplo, com tolueno, com chumbo, manganês. Então, você tem que olhar os trabalhadores que, além de ruído, trabalham com esses produtos químicos, tem que fazer uma audiometria analisada bem cuidadosamente. Tá? E aí a CGH elas faz estudos para verificar esses efeitos no sistema auditivo junto com essas substâncias. Tá? Então, por exemplo, o chumbo, né? Por exemplo, foram encontrados problemas nas frequências de 500 a 2.000 Hz. Tá? No mercúrio também, foi analisando essas pessoas que trabalham com ruído, e com mercúrio também dor de cabeça, dificuldade auditiva, né? Descoloração do cristalino. Então, no arsênico também, olha o arsênico aí disso aí. Isso aí mandou hoje um negócio de um pessoal que colocou lá que não sei quantas pessoas morreram fazendo churrasco, usando eucalipto tratado com arsênico, né? E aí diz que morreram 3 pessoas, não sei o quê, porque comeram a carne contaminada com arsênico e tal, mas depois a gente viu que era fake news. Né? Na verdade, a pessoa tinha que comer não sei quantos boi por dia para poder comer a quantidade de arsênico para matar ele. Então, muita fake news tem nisso daí. Mas o arsênico, quando a gente falar em agentes químicos também, ele tem propriedades que podem matar, sim, né? Mas aí a gente vai depender da quantidade também. Então, se, por exemplo, você utiliza o arsênico aí em tintas, ela pode ter perda auditiva também em altas frequências. O tricloretileno também, que é cancerígeno, né? E também é muito utilizado aí para limpeza, em costume e tal, e também provoca perda auditiva. O disulfeto de carbono também provoca deficiência auditiva. Então, bom, enfim, alguns produtos químicos, então a gente tem que estar esperto também nos produtos químicos. Bom, as medidas de controle. Então, a gente tem, na verdade,
três maneiras de estabelecer medidas de controle. Na fonte, né, ou seja, na máquina ou no local que está fazendo ruído, na trajetória e na pessoa. Né? Então, na fonte, né, na máquina ou na trajetória, elas devem ser priorizadas. Tá? Aí o pessoal coloca viáveis tecnicamente, porque na maioria das vezes o pessoal coloca o medida de controle no homem só, que é o protetor auricular, né? Mas a norma fala sempre, todos os agentes, de a gente tentar medir, resolver o problema na fonte e na trajetória. Tá? Então, por exemplo, controle, como é que seria esse controle na fonte? Tá? Por exemplo, você tem um equipamento muito barulhento, né, trocar por um outro mais silencioso. Então, você está uma máquina barulhenta, você troca por uma outra máquina mais silenciosa. Isso é substituir, reduzir o ruído na fonte. Por exemplo, as partes móveis, né, balancear, para não ter muito barulho também, é outro. O desbalanceamento, né, de partes móveis provoca ruído. A lubrificação também, né? Você lubrificar os rolamentos, mancais. Então, alguém já deve ter visto aqui, quando não tem lubrificação, né? Na porta ou em algum lugar, sempre tem um ruído mais elevado. E reduzir os impactos na medida do possível, aí precisa ver cada caso. Às vezes tem que alterar o processo, né? Você pode programar também as máquinas de forma que diminua a quantidade de máquinas funcionando para diminuir o ruído. Pode colocar algum tipo de material que vai mudar as vibrações, regulagem de motores, reaperto de estruturas. Por exemplo, substituição de engrenagens metálicas de plástico ou celeron também reduz o ruído. Todas essas são medidas que você pode reduzir o ruído na fonte. Tá? E outras, né? Vazamento de ar, batida de martelo. Nas empresas a gente tem um monte de fontes, né, de ruído. Então, por exemplo, é muito comum você encontrar em fábrica muito vazamento de ar. E cada vazamento de ar, além de você estar perdendo dinheiro, né, porque o ar pressurizado ele custa dinheiro, né? Tem compressor para fazer o ar, aí vazamento você está perdendo dinheiro. Além disso, também aumenta o ruído. Então, por exemplo, uma ação de você estar trabalhando na redução desses vazamentos, né? Martelo mesmo, eu trabalhava lá na empresa minha, a gente tinha uma verdadeira caça ao martelo, né? Porque onde o cara usa o martelo, já é significado. Além de aumentar o ruído, significa que está tendo retrabalho ali. Alguma coisa está errada, né? O cara está tentando usar o martelo. Então, são ações que você pode trabalhar na fonte. No meio também, né? Ou seja, na trajetória. Tá? Então, por exemplo, se você isolar uma máquina, a máquina é barulhenta, mas se você fizer um isolamento nela, a fonte vai continuar com ruído, só que você está isolando ela. Então, você está fazendo um controle na trajetória do ruído. Né? Se você, por exemplo, tiver algum tipo de absorção do ruído também, existem paredes, existem sistemas que você pode estar reduzindo, absorvendo aquele ruído também. Você também está trabalhando na trajetória. Aquele ruído ele vai para o ambiente, e se você tiver um tratamento especial, por exemplo, nas paredes que elas absorvam essas ondas, né? Você diminui também o ruído, está trabalhando também na trajetória. O isolamento acústico, né? Então, você pode evitar que o som se propague a partir da fonte, como eu disse, por exemplo, enclausurando a máquina. Né? Então, por exemplo, você tem a fonte, você tem o meio e você tem o homem. Então, se você faz um isolamento entre a fonte e o meio, você está fazendo esse isolamento. Então, a fonte seria a máquina, né? Se você faz um isolamento, uma parede ou uma casinha para a fonte, você está evitando que ela saia para o meio. Né?
Você pode também evitar que o som chegue ao receptor. Então, se você colocar um bloqueio entre a trajetória e o homem, você também está evitando que o ruído chegue no homem. Então, se você, ou isolar a fonte, né? Colocar uma barreira que evitar que esse som ele se propague e chegue no trabalhador. Tá? Então, aí você pode também fazer o isolamento do receptor, por exemplo. Você separa o ruído, né? Uma barreira entre o motor, a causa e a pessoa exposta. Por exemplo, né, na Mercedes, por exemplo, a gente tinha lá umas células de teste com motores. Então, o motor ficava funcionando lá, um valor altíssimo, e o trabalhador fora, né, da sala, e a sala toda isolada. Então, você está fazendo um isolamento da sala. Tá? Então, você coloca barreiras isolantes, né, e aí você pode colocar absorventes de som, cortiça, lã de vidro. Por exemplo, os motores. Então, esses dias a gente estava falando de ônibus, né? O motorista de ônibus ele pegava calor, pegava ruído, quando o motor era na frente, né? E aí a maioria dos ônibus, quase todos, os atuais, os novos pelo menos, colocaram o motor atrás. Mas mesmo o motor atrás, ele pode passar o ruído para dentro do ambiente, não só para o motorista, que agora vai ficar distante, mas para o público em geral. E aí se utiliza, né, isolamento entre o motor e a carroceria do ônibus, usando lã de vidro, cortiça. Né? E pode também utilizar paredes de alvenaria, né? Enfim. Então, você tem uma fonte lá, que nem esse desenho aqui, e os materiais isolantes. Né? Normalmente se utiliza materiais isolantes de som e isolantes de calor também, conjugados. Tá? Então, quanto mais você conseguir essas perdas energéticas, você vai estar diminuindo, então, o ruído. E aqui a gente mostra alguns silenciadores, né, que são utilizados aí para reduzir o ruído em gases de escapamento. Esses atenuadores de ruído que eu falei, que eles absorvem, né, o ruído, né, também aqui. Janelas acústicas também, então você tem o ruído lá dentro, né? Aí você pode até colocar uma sala de treinamento aqui, se você colocar uma janela que pode reduzir até 35 dB. Cabines acústicas também podem ser utilizadas aí para usar para telefone, por exemplo, dentro da fábrica, né? Se você vai colocar lá um telefone dentro da fábrica, aquele ruído, você pode usar cabine também, cabine telefônica. Enfim, existem vários tipos de isolamento acústico, né? Estou colocando alguns modelos aqui, não sei se vocês já viram isso em algum ambiente, né? Mas é muito comum nas fábricas. As portas também, né? Porta dupla reduz até 30 dB, porta de 50 milímetros pode reduzir também até 35 dB, então dependendo do lugar, então você pode estar utilizando. E aí tem as medidas além dessas medidas técnicas, vamos dizer assim, você tem medidas administrativas. Uma delas, por exemplo, é a audiometria. Então, o que é a audiometria? Que são exigências também da legislação, tá? São exames que vão avaliar a audição dos trabalhadores, tá? Então, analisa lá se a pessoa está tendo perda auditiva, qual frequência que ela está tendo perda auditiva. Então, inclusive, uma legislação onde tem que ter, né, as empresas têm que fazer esses testes audiométricos para saber se os trabalhadores expostos a ruído estão perdendo a audição. Tá? Outras medidas, você pode mudar também de cargo e função, né? Se, por exemplo, o trabalhador está ficando surdo no lugar que ele está, em função dos resultados da audiometria, você pode mudar ele para outro lugar mais silencioso. Isso é muito comum nas empresas. O pessoal, por exemplo, que está ficando perdas muito sensíveis, mudar, mesmo utilizando protetor auricular, a pessoa está ficando surda, muda, né? Coloca a pessoa para trabalhar no almoxarifado, em outros lugares, enfim, onde não tenha ruído.
Pode também fazer revezamento na atividade. A gente viu que tem aqueles, por exemplo, 85 dB para 8 horas. Né? Se a pessoa trabalhar menos do que 8 horas, ela poderia estar num nível até maior de ruído. Então, isso aí vai ter que ver o nível de ruído e o tempo que ele vai ficar exposto a esse ruído para fazer esses revezamentos aí. Então, um trabalha num lugar mais ruidoso, aí reveza com outro que trabalha num lugar mais silencioso, enfim, dá para fazer revezamento, não só para ruído, tá? A gente, esse revezamento a gente utiliza para vários agentes, inclusive ergonomia, né? Treinamento também, né? As pessoas treinarem, depois eu vou mostrar um treinamento nosso aqui, porque quando na aula passada a gente viu quantas doenças que podem trazer para os trabalhadores do ruído, né? A gente viu quantidade enorme de doenças. Então, esses treinamentos fazem com que as pessoas... não treinamento também para a pessoa poder utilizar o equipamento de proteção adequadamente, enfim, tem vários tipos de treinamento que você pode estar relacionando, fazendo com os trabalhadores para eles perderem, né? Bom, se você não for possível você isolar o ruído na fonte nem na trajetória, aí você tem que usar mesmo a medida de controle no trabalhador. Qual medida de controle é essa? O protetor auricular. Tá? E pode estar utilizando o protetor auricular junto com aquelas medidas que a gente já falou. Então, prioritariamente, né, fazer a redução do ruído, como a gente já falou, na fonte, na trajetória e tal. Se não for possível, então vai no trabalhador mesmo. Né? Então, por exemplo, limitar o tempo de exposição, né? Se tem como eu falei, se você tem um local que está acima do limite de 85 dB, você trabalhar menos tempo nesse local. Isso é uma limitação do tempo de exposição. Ou, né, os protetores auriculados, né, que são protetores colocados na orelha do trabalhador, quando não for possível fazer todas essas outras formas de controle que a gente falou anteriormente. Tá? E veja bem, né, é importante dizer que só a simples utilização do EPI não implica que a pessoa vai eliminar o risco. Tá? Tem que usar o EPI, fazer a análise, ver se o EPI é adequado, ver se a pessoa usa de forma adequada, se ele troca constantemente o EPI, se naqueles exames de audiometria não está perdendo a audição. Então, são várias ações, várias medidas que você tem que falar para dizer que está realmente controlado o risco. Tá? Então, tem que ter muita atenção aí. Então, como eu falei aqui, usar o protetor de forma correta, protetor de qualidade, enfim, a capacidade de atenuação do protetor, usar constantemente o protetor. Então, por exemplo, se você tem um protetor, né, que ele atenua 20 dB, então, se ele ficar usando o tempo todo, né, ele vai atenuar só 5 dB se, por exemplo, ele ficar usando metade do tempo de exposição. Então, por exemplo, se a pessoa, em vez de ficar o tempo todo com o protetor auricular, ele usar só, ele tirar, por qual motivo, o outro ficar tirando e pondo, e ficar a metade do tempo de exposição, vai atenuar 5 dBA, quando a capacidade do protetor é de 20 dB. Então, e as pessoas tiram mesmo, né, o protetor auricular, tira uma hora para conversar com um, tira uma hora para conversar com o outro. Às vezes, na hora do almoço, o pessoal vai e fica trabalhando, descansando no local de trabalho, as máquinas não estão desligadas, o ar está vazando, ainda que tenha um nível de ruído, e o cara tira um protetor auricular lá durante o almoço. Então, essa questão de utilizar constantemente é muito importante. Tá? E aí tem uma forma de você fazer assim, uma estimativa dessas proteções. A gente tem que estar tomando cuidado com isso. Tá? Então, primeiro, se o nível de exposição, né, estiver acima do limite de exposição, então
a capacidade de reduzir a intensidade do protetor tem que ser o suficiente para reduzir abaixo desse limite, tá? E aí você pode analisar esse fator de proteção por duas formas. Análise de frequência, né? Que é uma... Então, aí tem toda uma análise, né? Você tem que analisar a frequência, lembra do que eu falei da frequência, 120 Hz, 250 Hz, vai ter que ver que tipo de frequência, o nível de ruído, e aí você, para cada frequência, pode dar uma olhada. A atenuação do protetor é diferente. Então, por exemplo, para a frequência de 125, esse protetor, por exemplo, atenua 13, para 250, 20, enfim. Você tem que analisar, medir corretamente a frequência para você poder fazer uma atenuação adequada, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, deixa eu diminuir aqui para... Opa! Então, o nível de proteção sonora, por exemplo, desse tipo de protetor aqui, sem protetor auricular, de repente, 102 ele pode chegar a 74, tá? Mas tem que analisar direitinho a frequência para ele ser mais adequado, tá? Aí você tem outras formas de analisar, né? Outra forma de você fazer essa análise daí para poder determinar. Enfim, não vou me ater a isso, mas é importante que vocês saibam, né, que para você determinar a atenuação de um protetor, você tem que fazer o cálculo certinho, de acordo com as normas, né? Então, não é só pegar o protetor lá e ver lá que nível que ele atenua, porque isso pode ser diferente dependendo da frequência do ruído. Tá? É um cuidado que a gente tem que tomar para poder, quando fizer essa análise. Tá? E aí, tem um estudo aí do NIOSH. NIOSH seria a fundação lá dos Estados Unidos, o Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador lá dos Estados Unidos. Então, eles fizeram uma análise, né, e constatou uma forte diferença entre os valores fornecidos pelo fabricante e a real proteção do trabalhador. Então, eles analisaram as condições ideais, os protetores, colocados da forma mais adequada possível, porque colocar o protetor de forma adequada também é importante. Então, eles chegaram além disso, né, na hora que você utiliza, como eles estão falando nesse estudo, o protetor não é utilizado em tempo integral, né? E tem outras interferências, por exemplo, a conversação que eu falei, a pessoa tira ou mastiga alguma coisa, ou o suor, ou a barba, ou qualquer fator. Ou muitas pessoas também não conseguem utilizar o protetor dentro da orelha, porque coça, porque dói, enfim, tá? Então, eles tiveram, o resultado desse estudo aí mostrou que o protetor tipo concha, ele tem uma redução de 25% nesse valor que o fabricante fala que ele vai reduzir, tá? E os protetores moldáveis, tá? Uma redução de 50% nesse fator do fabricante, tá? E outros protetores... deixa eu tirar daqui, que não tem uma mancha aqui. Redução de 70% nesse valor de RC. Então, por exemplo, o valor RC, que é fornecido pelo fabricante, que ele reduz mesmo, né? Na verdade, o que reduz menos é o tipo concha. Tá? Então, o tipo concha seria o melhor para se utilizar. E aqueles são aqueles abafadores. Né? Os moldáveis, né, se pode pensar em 50% só no indicador do protetor que o fabricante fala. E outros protetores ainda, pior ainda, tá? Aquele indicador lá que o fornecedor do EPI fala, ele só reduz em 70%. Então, tudo isso aí tem que tomar cuidado, né? Então, são coisas assim que o pessoal não fala nos cursos normalmente, tá?
Então, por exemplo, no caso aqui do protetor tipo concha, se, por exemplo, ele era de 19,8, o valor que ele diz que protege, né, que reduz 19, quase 20 dB, ele reduziria só 15. Tá? Então, no caso, por exemplo, você tem o 101, né, por exemplo, o nível de ruído do local 101, menos o 15, né, o 14,8 que ele atenua, considerando que o abafador ele tem uma perda, que a gente falou, esse nível pode ser acima dos 85, que são o permitido. Então, se você leva em consideração só o valor que o fabricante fala, você pode não estar atenuando o ruído de uma forma adequada, né? Então, nesse caso aqui, o trabalhador não estaria protegido, tá? Então, sempre tem a recomendação de utilizar fazer exames audiométricos semestralmente, né, para trabalhadores que trabalham no nível de ruído acima dos 85 dBA, que a gente viu que é o limite, né, para 8 horas de exposição. Tá? Bom, aí tem alguns critérios para escolher o protetor auditivo, né? Então, por exemplo, ele tem que ter uma capacidade de ter uma boa vedação na entrada do canal auditivo, ele tem que ter uma eficiência, que nem a gente falou, adequada para ter um nível de atenuação adequado. A gente viu que não é só aquele valor que está marcado lá, que o protetor atenua, isso aí pode ser não uma mentira, tá? Não é uma mentira. O fornecedor ele consegue provar que aquele, por exemplo, nos testes de controle de qualidade, que aquele protetor ele atenua aquilo que está marcando. Só que, como a gente falou, né, tem as várias dificuldades para que ele atenue exatamente como nos testes, por causa de vários fatores, né, que a gente falou, dependendo das pessoas. As pessoas têm ouvido diferente, tamanho, enfim. Então, ele pode não estar atenuando aquilo que está marcando. Tá? Outra coisa é o conforto, né? Para a pessoa utilizar um protetor auricular o tempo todo, tem que ter confortável. Né? Se ele não for confortável, por exemplo, né? Machucar o ouvido, né? Mesmo esses de concha, que são os que perdem menos, né? Também você ficar com aquela concha o dia inteiro na cabeça também não é fácil. Tá? Ele também tem que ser fácil de utilizar, tá? E também tem compatibilidade com os demais EPIs. Então, se você, por exemplo, usa um protetor tipo concha e com óculos de segurança, precisa ver se isso aí o óculos de segurança não vai atrapalhar a concha, ou o capacete, se o cara usa o capacete, como é que ele vai proteger o óculos de segurança. Então, tem que ver tudo isso aí para analisar a escolha adequada do protetor auricular. Aí, de acordo com o NIOSH também, né, que é o Departamento de Segurança e Saúde dos Estados Unidos, Segurança e Saúde do Trabalho, ele fala, se o ruído for maior do que 100 dB, né, tem que usar dupla proteção. O que é dupla proteção? Seria o protetor de inserção mais o concha, né? Tem que usar os dois. Né? Então, se você tiver uma dupla proteção, ele vai tirar de 5 a 10 dB a mais na atenuação. Tá? Então, e considerando, né, essas duplas proteção no mundo real, a dupla proteção é inadequada quando esse nível de exposição também é maior que 105 dB. Tá? Dupla proteção também também manter a exposição ao ruído junto ao ouvido a níveis inferiores de 85 também. Devem ser compatíveis com outros equipamentos de segurança também, ou local, né? De repente umidade, pressão também. E também analisar conforto, facilidade de uso, impacto na comunicação, enfim. O melhor protetor é aquele que é usado. Né? Então, isso aí é uma... E aqui também eu coloquei aqui para vocês, nesse material, está um pouco apagado, espero que não
né, eu não consegui encontrar que foi um materialzinho que eu fiz lá na empresa que eu trabalhava, falando do ruído, né? Então eu fiz uma historinha em quadrinhos, né, mostrando aqui. Então depois vocês leiam, né, o quadrinho. Na verdade a gente fez em 4 partes, né? Tiramos xerox colorida para o pessoal poder ler, né, ele dobrado. Essa seria a primeira página, né, aqui mostrando o galo aqui começando. Desde que o galo começa a cantar aqui, o dia inteiro, né, você vai ouvir barulho, né, no trânsito, em casa, os equipamentos, enfim, música, né, enfim. Então você tem um monte de ruídos que vão sendo somados aí, né, na tua, bombardeando a tua audição. Aqui também, né, a gente colocou um desenho mostrando também tudo aquilo que eu falei na aula anterior, dos efeitos na saúde, né, problema de comunicação, baixa concentração, desconforto, cansaço, nervosismo, baixo rendimento, os acidentes de trabalho também, se você não escutar direito, você pode sofrer acidente de trabalho, alterações menstruais e impotência sexual. Essa impotência sexual foi o que mais pegou, né, no pessoal, mas você viu que acontece mesmo, né? Insônia, zumbido, estreitamento dos vasos, concentração dos músculos, ansiedade, tensão. Então, são todos efeitos na saúde que a gente já tinha falado, né? E eu procurei colocar aqui, nós procuramos, né, eu e o nosso desenhista aqui, fazer esse quadrinho. Os traumas acústicos, né, que pode ter, a perda auditiva temporária, a gente falou, a perda auditiva permanente. Então, nesse quadrinho, nessa história em quadrinho aqui, eu procurei fazer tudo aquilo que a gente já até um resumo daquilo que a gente falou, né? Então, falei também, por exemplo, da questão de você fazer isolamento, de mudar, de atenuar o vazamento, diminuir a operação com martelo, da lixadeira, enfim, né, substituir a utilização com martelo por outros instrumentos, no caso da lixadeira, no caso das ferramentas, né, manutenção, enfim. Então, a gente procurou, que isso seria mais a prevenção. O interessante é que essas pessoas que vocês estão vendo aqui, né, são pessoas reais. A gente pegou esses locais lá, justamente, você vê aqui, é uma cabina, né, um caminhão, que a gente pegou situações reais para poder fazer essa história em quadrinho. E, ao final, né, a gente coloca, então a gente colocou aqui as medidas de prevenção, né, na fonte, na trajetória, enfim, aquilo que a gente falou. E depois, né, os EPIs, aí mostrando aqui então, como que a pessoa faz, né, para colocar o EPI, ele amassa, levanta a orelha, coloca tal, né? Então, enfim, dando as dicas de como usar os protetores auriculares, né? Então, a gente procurou, por essa história em quadrinhos aqui, tentar fazer um resumo de tudo isso que a gente falou para vocês nessas 2 aulas. Lógico, né? A questão dos cálculos, isso aí é uma coisa mais para conhecimento geral, né? Mas foi o que a gente fez para lá. Eu estou mostrando aqui para vocês, para terem uma noção, né, Beleza, nisso aí. A gente também não vai ficar muito. Boa noite para você, boa noite a todas e todos. Eu, mais ou menos, que corri aqui para poder mostrar tudo o ruído, né? Os males E agora a gente deixaria para vocês perguntarem alguma coisa. Eu dei aqui uns 20, 25 minutos para a gente poder estar tirando dúvidas aí e conversando entre nós. Quem que vai falar? Seu Geraldo quer falar? Seu Geraldo, o som não está saindo.
Está ouvindo? Agora Agora sim. sim. Então, Gilmar, no caso aí que você está falando aí, dos instrumentos para medir, fazer a avaliação do ruído, então, que força o cipeiro tem, vamos supor, dentro da fábrica, no local de produção e tudo mais, de exigir que esse equipamento seja, de fato, para medir o ruído e para fazer essa avaliação. Que força esse cipeiro tem de fazer alguma coisa nesse sentido, de fazer essa exigência e tudo mais? Primeiro conhecer, né? Saber tudo isso que a gente falou, né? Então, ver que, por exemplo, esse negócio do protetor auricular, né? Ele não funciona exatamente do jeito que está escrito ali, por causa de vários fatores. Então, primeiro, não ser enganado, né? Outra coisa, ele vai olhar o instrumento e vai saber se aquele instrumento, como é que mede, como é que não mede, ele procurar saber também que instrumento é aquele, falar com o trabalhador, né, quanto tempo ele ficou com aquilo lá, depois falar com o técnico de segurança, querer saber, cara, deixa eu ver as medições aqui, sabe? Se ele tiver um conhecimento, tiver que é o que a gente está sempre querendo, né? Que o trabalhador tenha mais condição de poder estar questionando, né? E aí, o que ele não pode questionar se ele não tiver o conhecimento. O cara chega lá, mede qualquer coisa, chega para ele, entrega um relatório, ele olha, ele não entende nada do relatório, entrega um protetor que está escrito reduz 20 dB, aqui deu 95 menos 20 dá 75. Se ele não sabe de todos esses detalhes, ele é enganado facilmente. Agora, se ele pega lá um instrumento, fala assim, peraí, companheiro, você está colocando esse instrumento para medir o ruído aqui, parado aqui, só que esse trabalhador, ele vai para lá, ele vem para cá, ele vem para cá, por que você não usa um instrumento no próprio trabalhador, né? Aí depois o instrumento do próprio trabalhador que ele mediu, vamos chegar, e aí? E a calibração desse instrumento, como é que está? E o que valor que deu aí? Até, de repente, hoje em dia, com a internet, ele pega lá no companheiro, lá pega o instrumento, a marca do instrumento, o modelo. O cipeiro hoje, com a internet, ele tem muito mais condições de poder estar pesquisando, ver se aquelas informações lá, se foi medido está certo, quanto tempo foi medido, questionar as medições, questionar o calibrador, questionar o EPI, questionar o conforto, enfim. Ele só não vai poder questionar se ele não tiver o conhecimento. Agora, a partir do momento que a gente está falando das várias variáveis aqui que envolvem a situação, dos vários erros que podem estar cometidos, que o protetor, de repente, ele marca lá que ele reduz 20 dB, mas na prática ele não reduz, como a gente viu aí, tem vários estudos que mostram que ele não reduz os 20, então o cipeiro pode estar questionando, sim, e levando na reunião de CIPA, falou, está usando tal coisa, mas não está certo, está entendendo? Ele tem condição. Agora, para ele fazer isso, ele tem que estar assistindo a aula aqui, ele tem que estar sendo formado, ou não assistindo a aula, mas indo, por exemplo, pesquisando na internet. Hoje, na nossa época, né, Geraldo, tinha menos essa questão da consulta, né? Hoje ficou até mais fácil para o cipeiro poder atuar. Mas o que a gente está dando aqui são elementos, né, para falar, cuidado, fique esperto ali, não é isso que o cara fala, veja lá que instrumento é esse, que o cara mostra uma tabelinha, medir isso, medir aquilo no papel lá, mostra uma tabela para você medir no papel. Eu falo assim, mas se você errar a medida aqui, o que vai acontecer? Mas eu não erro. Peraí, todo ser humano erra. Então, calma lá. Por que você não usa um instrumento mais adequado, mais moderno? Sabe? São coisas que você
pode estar discutindo com o empregador, porque uma medição errada dessa, conforme a gente viu, uma medição errada que dá um valor baixo, vai fazer com que a pessoa nem, de repente, utilize o protetor auricular, porque nem entra no PGR, né? Dependendo daquela avaliação de risco, da tabela de risco, daquela matriz de risco, probabilidade e gravidade que vai dar o nível de risco. Se essas medições estiverem erradas, o cara acaba dando nó na gente. Então, aliás, o curso aqui é justamente para isso, né? Para a gente não ser ludibriado, vamos dizer assim, né? Então, o que eu estou falando para vocês aqui é o que a gente vivencia na prática, né? O que acontece mesmo, sempre, porque aquilo que eu falei, nos cursos de discípulo, o cara falou, tem ruído. É ruído e aí depois o cipeiro recebe o relatório, compra aquilo como realidade. Agora, por trás dessa realidade, tem um monte de coisa que ele precisa ficar sabendo. Então, Gilmar, que eu fiquei extremamente nervoso, né? Porque a fábrica levou uma equipe lá de técnico para fazer a medição, e o que eles fizeram? Desligaram os fornos, as ventulinas dos fornos, né? Aí ficou tudo tranquilo aquele dia, foi uma maravilha. E aí eu fui lá e perguntei, mas vocês estão medindo aí? Desse jeito não vai dar insalubre aí, porque não tem ruído hoje, não tem caloria, muito tranquilo. E aí, essa medição vai ser positiva? Eu falei, vai? Claro que vai. Eu falei, mas como? Está tudo desligado. Ele falou, você quer ensinar para a gente como fazer? E... Então, a pergunta foi nesse sentido, né? Quando você falou que eles faziam uma gambiarra, né? Nesse dia eles fizeram mesmo. Viu? Então, Geraldo, por isso que eu acho que a reunião da CIPA ela é fundamental. Porque chega na reunião da CIPA, você chega lá e fala isso que você falou, o pessoal foi lá, mediu, mas desligaram a máquina, desligaram tudo, e eu quero que conste isso aí na ata, hein? Quero que conste isso aí na ata, hein? Acaba com os caras. Acaba. Porque o vice-presidente tem que falar assim, não, isso aí tem que estar na ata, aí você vai conferir se está na ata, e com aquela ata lá, você pode acionar a empresa. Opa, não fizeram a coisa certa. Então, o cipeiro tem as armas dele. A reunião da CIPA, por exemplo, é uma arma, né? É lá que ele pode falar e registrar todos os problemas, né? Eu não estou falando para você esconder os problemas. Tenta resolver os problemas antes da reunião. Mas, se o pessoal não quer resolver, aí a arma é usar a reunião da CIPA e colocar isso aí por escrito, né? Porque tem isso mesmo, né? Infelizmente, os maus empregadores utilizam isso daí, tá? Eles utilizam o fato dos trabalhadores não terem consciência dos riscos, não ter consciência do negócio, para enganar. A palavra certa é essa, para mentir, para enganar. Então, esse nosso curso ele demora mais, né? Ele está tendo mais outro, porque a gente está entrando no detalhe, né? Falando das coisas em detalhe. Isso demora mesmo, né? Não tem como falar no detalhe num curso normal de CIPA, né? Ainda bem que a gente está aqui, estamos gravando isso daqui, vai ficar depois para quem quiser assistir, né? Independente das pessoas que participem ou não aqui da gravação, mas depois as pessoas vão ver de novo. Isso que eu estou falando vai ficar gravado, né? Vamos deixar os trabalhadores mais espertos, né? Mais inteligentes. Essa é a ideia de todo o curso, de toda a formação, inclusive a nossa aqui. Você queria perguntar alguma coisa também? Você está acenando com a cabeça aí, Maria Aparecida? O som. Liga o microfone. Então, eu quero que outras pessoas falem, porque só nós falamos até agora. Veja se tem alguém aí. Aí eu falo. Tem a Ricartiane. Está funcionando o teu som, Ricartiane? Porque a Ricartiane, normalmente, ela escreve no chat, né? Ela não fala.
Não sei se está funcionando. Oi, Cartiane, está me ouvindo? Ela está aqui, mas não está se pronunciando. Não sei se ela está ouvindo. Ah, está aí. Tá aí. Ela falou que, gente, só por aqui eu estou. Mas ela não. Alguma dúvida, Ricartiane? Se você não puder falar, pode me escrever a pergunta que a gente tenta responder aqui. Tá? Mas quem estiver assistindo aí, independente de estar aqui ou não, e tiver alguma dúvida, né? Ela está com 4G acabando, está chegando, voltando para casa ainda. Muita gente está com esse problema de horário, né? A gente tem, às vezes, agora com a volta ao trabalho presencial, muita gente tem dificuldade, de repente, está chegando no horário certo. Ainda bem que a gente fez essa opção de gravação de aula, então a pessoa que perdeu a aula agora pode estar assistindo depois, em caso de dúvida, né? Ou escreve para a gente no grupo, né? No nosso grupo de WhatsApp, ou no início de uma aula vem aqui perguntar, e aí a gente tenta tirar a dúvida, tá? Mas e você, Maria Aparecida? Porque é um ambiente diferente do que você está acostumada, né? Mas mesmo para você deu para entender todos esses problemas que a gente enfrenta no dia a dia? É verdade. Então, a questão do ruído e todos essa temática que você apresentou aí, faz parte da nossa realidade do dia a dia, em qualquer lugar, né? Porque aqui em São Paulo, antigamente, era muito poluído, né? E muita poluição, que era de fábrica, então, um monte de coisa. E com o passar do tempo e os estudos, né, nacional e internacional de qualidade de vida, foi melhorando isso cada vez mais. Você vê que você olhava pela janela agora, você não enxergava São Paulo antigamente. Agora você enxerga até as estrelas, porque melhorou 100%. Isso é qualidade de vida. Para nós, né, ser humano, viver mais, entender melhor, né? Mas que tem muita gente que não entende isso, não leva a sério, né, todas as exigências que é pedida no meio profissional, ambiental e do mundo, como fala as consequências naturais, que também influencia em tudo isso. Então, no meu entendimento, tudo isso é válido. Então, Só que Maria, aqui, como você está explicando, numa situação mais própria para o trabalho, né? Mas se você for expandir isso para, como o Emerson estava falando aí, se tinha... como é que fala? Ele falou aí a palavra internacional, dos estúdios, né, dos aparelhos, da RN, a R15, que você estava explicando, né, que está aí dentro do... bom, no meu entendimento, deu para me entender até demais, né? Então, tudo isso aí que você está falando também, Maria Aparecida, é graças à legislação. Por exemplo, a gente tem hoje em dia limites de ruído, por exemplo, em ambientes externos. Tem até uma norma para medir esses ruídos aí, que você não pode ultrapassar determinado valor para fora, né? Limites também de poluição. Hoje em dia, existe muita legislação. O Brasil tem muita lei, muita lei. É que, na verdade, muita lei também não é cumprida, né? E se todas as leis fossem cumpridas, e muitas das leis estão sendo modificadas aí, prejudicando o trabalhador. Então, a gente vê, você está falando das normas, né? Essas normas mesmo aí, que nem, por exemplo, você está falando da NR15. A NR15, ela faz tempo que não muda, né? Os valores, na verdade, da NR15, se você comparar com os valores de limites internacionais, a NR15 está muito ultrapassada, né? Essa NR15 que deveria ser modificada, eles não modificam, né? E as outras que precisaria ser melhorada, eles
pioram, né? Então, por exemplo, a NR15, a gente está falando que isso aí precisa de alteração faz tempo. Na verdade, os valores da NR15 deveriam ser iguais da CGH. Nem precisa colocar na tabela, porque a CGH já faz essas medições, já faz essas atualizações normal. O mundo todo usa essas tabelas. Então, vamos usar essa tabela também. Mas não, eles querem usar a NR15, que é uma norma velha. Agora, essa norma velha, eles não querem modernizar, não querem atualizar. Eles querem modernizar outras normas, tirando, por exemplo, que nem no caso da NR5, da CIPA, que diminui o tempo de curso, né, que o trabalhador ele fica com menos conhecimento. Em vez de aumentar as horas de curso, né, para melhorar a segurança, não, eles diminuem as horas para piorar a segurança. Então, tudo isso daí é que a gente está tentando falar aqui, alertando os trabalhadores, trabalhadoras. Mas pode falar, seu Geraldo, você pediu a... Então, isso aí que a Maria estava falando, né? A gente tem o prazer de falar um pouco, porque, você tem uma ideia, nos anos 70, eu trabalhei numa fundição e os trabalhadores trabalhavam de calção, né? Então, porque o calor era infernal e os trabalhadores... Bom, a firma não fornecia equipamento, né? E os trabalhadores se sentiam bem, porque diante daquele calor, tá de calção, aí refrescava um pouco, né? Trabalhar de calção. E era um negócio terrível, né? E o prazer que eu tenho é que houve muita luta para o trabalhador conquistar, como o Gilmar, o professor está falando aí, essa NR, essas MR aí, que foi a base de muita luta, muito esforço, né, Gilmar? Muito esforço que, assim, muita gente se empenhou nessa luta para conquistar esses direitos. Agora, assim, interessante é que esse mundo patronal é impressionante, porque, igual o Gilmar estava citando hoje, você trabalhar numa empresa e aí eles colocam o aparelho auditivo, né, que é a concha, aquela grande, né? Aí colocam o óculos de segurança, o capacete, imagina você, o avental de couro, as braceiras de couro, as perneiras de couro e a botina que pesava 2 quilos, sabe, Gilmar? Então, era uma judiação com os trabalhadores aqui lá. Que lá não era equipamento de segurança, era uma judiação. Eu lembro que eu fui cipeiro numa fábrica, aí chegou os caras da White Martins, né? Com aquela botina lá, rapaz. Eu chamei o gerente de compras e mostrei para ele, tá vendo? A botina que a gente gostaria de usar era essa aqui, companheiro. Por favor. Aí ele foi e comprou aquela botina lá, né? E com o prazer dos trabalhadores usar aquela botina para o jeito, nossa, é outra coisa, né? A outra pesava 3 quilos, aquela pesava 1 quilo, né? Então, assim, muita luta, viu? Muita luta. Diz que é um prazer de participar desse curso, porque a gente se sente muito feliz, né? E adquirir conhecimento. Olha, Gilmar, professor Maria, Ricardiane, né? A gente, se na minha época eu tivesse tido um curso desse tipo aqui, né? Seria outra coisa na fábrica, viu? Tinha avançado muito, com certeza, como cipeiro, né? Espero que a gente possa ajudar um pouquinho. O objetivo é esse, né? Da gente estar passando essas informações aí para todos. Você está falando desses tempos aí, o pessoal antigamente, sapato de segurança, usava pneu, né? Aquele par de borracha de pneu para. E aí eu me lembro que a primeira vez que eu entrei na empresa, os caras falaram assim: ó, você vai pegar. Eu ia escolher pegar o sapato lá de segurança. Os caras falaram para mim: ó, pega 2 números maior. 2 números maior. Por que 2 números maior? Não, porque senão aperta o calo, né? Só que aí você pegava os 2 números maior, e aí o que acontece? O pessoal fica com o sapato, depois suando no pé, aquilo parece ficar dançando para torcer um tornozelo, né? Então, as coisas já foram pior. Hoje em dia, os EPIs já são, né? Hoje tem que usar o equipamento, hoje está mais leve,
né? Muitas vezes o nem é mais bico de aço, usa um outro material mais leve, que também aguenta, também em caso de peça cair em cima. Então as coisas melhoraram, mas não melhoraram do jeito que a gente gostaria, não, viu, Sérgio? Ainda está longe do que a gente pretende, do que a gente quer, porque tem muita enganação, né? O pessoal fala, o trabalhador tem que participar do processo. Eu concordo, acho importantíssimo o trabalhador participar de todas as definições, dos equipamentos, tudo. Só que se ele não tiver o conhecimento, ele vai participar, mas não vai adiantar nada, porque ele vai ser enganado facilmente, né? Então, a ideia... Você viu aqui que eu falei, né, da questão dos protetores auriculares. Ó, não é aquilo que marca ali, não. Hein? Muito cuidado, porque esse protetor que fala que reduz 20 dB, ele não reduz 20 dB, porque existem estudos que falam que, dependendo do abafador, do protetor, ele vai reduzir menos. Então, isso que o trabalhador precisa saber, sabe? Isso as empresas não falam. Isso o engenheiro de segurança não fala, o técnico de segurança não fala. Eles sabem. Quando sabe, às vezes nem eles sabem. Mas, mesmo que souber, não fala. Porque se o trabalhador souber, o trabalhador vai reclamar. Então, isso é enganação, isso é mentira. Então, a gente, nesse curso aqui, a gente está procurando, toda vez que a gente fala aqui, fazer com que o trabalhador se conscientize que ele é uma parte importante no processo, mas só vai conseguir fazer alguma coisa se tiver o conhecimento. Se não tiver o conhecimento, não vai adiantar nada. Bom, pessoal, chegando 9 horas já, né? Vamos, né? Então, agradecer a todas e todos que estiveram com a gente aqui. Deixa eu pegar aqui e parar a gravação, né? Então, até a próxima semana, né? Se Deus quiser. Só lembrando que a última aula em dezembro, provavelmente vai ser no dia 14. Eu estive analisando, né? A gente vai ter que voltar mais ou menos por meio de janeiro para a gente conseguir terminar o curso em março, né? Porque a gente, na verdade, hoje chegaríamos à metade do curso, 15 aulas. Tem muita coisa para falar ainda, muito assunto para falar, como vocês viram, né? Quando mais a gente detalha, tem muita coisa, né? Então, eu não quero reduzir, não, o conhecimento. A gente pretende falar tudo que tem que falar. Então, vamos ter poucas férias aí, né? Então, uma boa noite a todos e todos e até a semana que vem, né? Até a aula 16, se Deus quiser. Boa noite para vocês. Tchau. Boa noite. Prazer. Boa noite.